Vitor Delaunay era um empresário temido, um titã do mundo imobiliário que inspirava respeito e medo. Seu nome era sinônimo de poder e sucesso, e cada projeto que ele tocava virava ouro. Ele construiu seu império com base na força de sua inteligência e em sua ambição avassaladora, não permitindo que nada nem ninguém impedisse sua ascensão. Para ele, a vida era uma luta onde só os mais fortes sobreviviam. A sua vila, situada no alto de uma colina sobranceira à cidade, era o símbolo perfeito do seu triunfo. Uma enorme propriedade, rodeada de jardins impecáveis, onde a piscina brilhava ao sol como uma safira líquida. Dali, ele podia observar as ruas movimentadas lá embaixo, os prédios de sua propriedade, os bairros que remodelara sua imagem. Ele era um rei em seu palácio de vidro e mármore. E, no entanto, apesar deste sucesso retumbante, uma dor silenciosa atormentava Vitor Delaunay. Um vazio profundo que nenhuma quantia de dinheiro, nenhum contrato, nenhum troféu poderia preencher. A perda de seu único filho, Antoine. Antoine desaparecera 15 anos antes, da noite para o dia. Ele simplesmente saiu de casa sem dizer uma palavra, sem uma carta, sem deixar rastros. Naquela manhã, Vitor acordou pensando que o filho ainda dormia em seu quarto, mas ao entrar encontrou a cama desfeita e o guarda-roupa vazio, como se Antoine nunca tivesse existido. Foi um choque. A princípio, Vitor recusou-se a acreditar. Seu filho acabaria voltando, disse a si mesmo. Mas as horas tornaram-se dias, depois semanas. A ansiedade se transformou em pânico e depois em raiva. Por que ele foi embora? Vitor não entendeu. Ele havia dado tudo a Antoine, uma educação de elite, uma casa luxuosa, oportunidades que poucos jovens de sua idade poderiam esperar. Ele traçou um caminho para o sucesso, preparou-o para um dia assumir o controle do império da família. Mas isso não parecia ser suficiente. Ele contratou detetives particulares, vasculhou todos os cantos da cidade, contatou hospitais e delegacias de polícia. Nada. Antoine havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Com o tempo, a dor não diminuiu. Simplesmente se transformou num peso silencioso que ele carregava todos os dias. Um fardo que enterrou sob intermináveis horas de trabalho, sob aquisições cada vez maiores, sob um exército de admiradores e colaboradores prontos a obedecê-lo com os dedos e os olhos. Mas nas noites solitárias, no silêncio congelado da sua vila, ele ainda pensava em Antoine. A sua risada, aos seus olhos brilhantes quando era criança, a maneira como chamava de papai com uma inocência que hoje lhe parecia tão distante. E ele se perguntou, sem nunca obter resposta: onde está você, meu filho? Numa tarde de verão, enquanto o céu queimava de calor e as cigarras cantavam preguiçosamente, Vitor estava sentado no terraço de sua vila, com um copo de uísque na mão, examinando distraidamente um relatório financeiro. Ele deveria estar concentrado, mas sua mente estava em outro lugar, como tem acontecido ultimamente. Seu olhar desviou-se para a piscina abaixo, onde um homem trabalhava metodicamente. Era Luiz, seu atendente de piscina, um homem de 30 anos com a pele bronzeada pelo sol e braços musculosos pelo trabalho manual. Luiz trabalhava aqui há alguns meses, mas Vitor nunca lhe dera muita atenção. Para ele, era apenas mais um funcionário, um trabalhador silencioso cuja presença se misturava à luxuosa decoração da vila. Mas naquele dia algo chamou sua atenção. Uma lasca de prata no pescoço de Luiz. Um colar. Vitor estreitou os olhos. Este pingente parecia estranhamente familiar. Ele largou o copo e levantou-se lentamente. Quanto mais ele olhava para o objeto, mais forte seu coração batia. Não eram quaisquer joias. Era um medalhão redondo, ligeiramente desgastado, com uma gravura no centro. Um símbolo que ele conhecia muito bem. Sua respiração ficou presa. Ele conhecia esse colar. Levantando-se abruptamente, desceu os degraus do terraço e aproximou-se de Luiz, que só notou a sua presença quando estava muito próximo. Onde você conseguiu esse colar? Vitor perguntou com a voz trêmula. Luiz deu um pequeno salto. Ele nunca tinha ouvido seu empregador falar com ele dessa maneira. Normalmente, Vitor Delaunay falava com um tom frio e distante. Mas desta vez havia uma urgência, quase uma angústia na sua voz. Luiz Francio atesta. É uma lembrança, de um amigo de infância, ele respondeu com cautela. Vitor sentiu uma onda de calor invadir seu peito.
Ele apontou para as joias. Leia para mim o que está gravado atrás dele. Luís hesitou. Ele não entendia o que estava acontecendo, porque aquele homem poderoso e rico de repente parecia tão perturbado. Mas ele obedece. Ele pegou o medalhão entre os dedos e virou o pingente. Sua voz ecoou suavemente no ar quente da tarde. Sempre juntos, apesar de tudo. Vitor sentiu suas pernas enfraquecerem. Ele conhecia essa frase. Ele mesmo mandara gravá-la, 15 anos antes, num colar que dera ao filho no seu aniversário de 18 anos. Seu olhar fixo em Luís, sua respiração irregular. Esse amigo, quem era ele? Ele murmura. Luís abaixou a cabeça. Seu nome era Antônio. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto uma tempestade prestes a explodir. O barulho da água na piscina era o único som que ousava perturbar o ar quente da tarde. Antônio. Vitor murmurou com a garganta apertada, como se estivesse redescobrindo esse nome que não falava há anos. Luís observou seu patrão com desconfiança misturada com espanto. Este homem, que ele sempre conheceu apenas como distante e frio, vacilava sob o peso da emoção crua. Ele não era mais o poderoso Vitor Delaunay, o magnata inacessível. Ele era um homem quebrado, um pai assombrado por seu passado. Luís sentiu que esta súbita obsessão pelo colar escondia algo muito mais profundo. Você o conhecia? Ele perguntou, incerto. Vitor desviou o olhar. Ele tentou controlar o tumulto de lembranças que o atingiam como ondas em uma tempestade. Então, com voz rouca, ele finalmente deixou escapar a verdade. Antônio era meu filho. Luís permaneceu congelado, com a respiração suspensa. Ele olhou para Vitor com uma expressão indecifrável, como se uma peça invisível de um quebra-cabeça tivesse subitamente se juntado em sua mente. Seu filho, ele repetiu suavemente, como se tivesse dificuldade em acreditar no que acabará de ouvir. Seguiu-se um silêncio tenso. Luís olhou para o colar que usava há tantos anos. Esta simples joia, que ele sempre considerou uma preciosa lembrança de um irmão perdido, agora ganhava uma dimensão totalmente nova. Ele se sentou na beira da piscina e soltou um longo suspiro. Depois de hesitar, Vitor fez o mesmo. Ele não usava mais a máscara de empresário impassível. Seu rosto estava marcado por uma dor que ele nem tentava mais esconder. Ele passou 15 anos construindo muros em torno de sua dor, enterrando-a sob montanhas de números e propriedades. Mas naquele momento tudo estava desmoronando. Luís observou a água da piscina brilhar ao sol. Ele pareceu reunir suas memórias antes de falar. Eu o conheci em um lar adotivo. Ele começou com uma voz mais calma. Ele chegou uma noite, com as roupas sujas e os olhos perdidos. Ele não falava muito no início, mas rapidamente nos tornamos inseparáveis. Víctor Francio atesta. Um lar adotivo. Ele procurou o filho em todos os lugares, em hospitais, delegacias, com detetives particulares. Como ele poderia ter perdido uma evidência tão trágica? Luís continuou, com a voz cheia de nostalgia. Ele me contou sua história em fragmentos. Ele disse que veio de um mundo onde o amor era medido em sucessos e aparências, onde ele era apenas um projeto para ter sucesso e não um filho para amar. Vitor sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um projeto para dar certo. Cada palavra ressoou dentro dele como uma faca. Voltou a ver Antônio, ainda adolescente, sentado no seu escritório, com os olhos baixos, enquanto lhe falava sobre o futuro, o desempenho, a excelência. Disse-lhe que deveria ser o melhor, que não deveria enfraquecer, que deveria provar ser digno do nome Delaunay. Mas ele nunca perguntou se ele estava feliz. Ele nunca havia dito a ela que a amava incondicionalmente. Então ele foi embora, Luís concluiu em tom neutro. Vitor abaixou a cabeça. Ele achava que eu não o amava? Ele perguntou com a voz quebrada. Luís encolheu os ombros, uma pitada de tristeza em seus olhos. Acho que ele queria que você o amasse de maneira diferente. Vitor fechou os olhos. Durante anos, ele se convenceu de que seu filho havia partido por capricho, por fraqueza. Dissera a si mesmo que a juventude de Antônio levará a fugir, que quisera libertar-se das responsabilidades, que se perderá no mundo de ilusões. Mas agora ele entendeu. Antônio não havia fugido. Ele se sentiu exilado, rejeitado, invisível aos olhos de um pai que o amou à sua maneira,
mas não da maneira certa. O silêncio pairou entre os dois homens, perturbado apenas pelo canto distante das cigarras e pelo som da água batendo suavemente nas paredes da piscina. Vítor respirou fundo e finalmente ousou fazer a pergunta que temia a resposta. Onde ele está agora? Ele perguntou, sua voz embargada. Luís desviou o olhar. Ele sabia que essas palavras destruiriam esse pai que já estava de joelhos. Ele hesitou antes de responder, pesando cada uma de suas palavras. Então ele finalmente sussurrou. Ele morreu há 10 anos. Vítor sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Uma onda de choque passou por ele, deixando-o sem fôlego. Seu coração afundou no peito, como se uma mão invisível tivesse esmagado. Comente. Ele conseguiu articular com a voz trêmula. Luís abaixou a cabeça, com a mandíbula cerrada. Um acidente, ele disse lentamente. Ele estava tentando ajudar um sem-teto atacado por uma gangue. Eles o espancaram e o deixaram como morto em um beco. Um arrepio percorreu o corpo de Vítor. Seu filho, seu único filho, havia morrido sozinho, sob os golpes dos brutos, na indiferença de uma cidade que ele poderia ter possuído. Vítor passou a mão no rosto, como se quisesse afugentar um pesadelo do qual não conseguia acordar. Durante 15 anos ele esperou. Durante 15 anos, ele se convenceu de que um dia Antoine retornaria. Ele havia prometido a si mesmo que, se o encontrasse novamente, o receberia de braços abertos, sem raiva, sem censuras. Mas agora tudo o que restava era a ausência. E o irreversível. Luís enfiou a mão no bolso de trás da calça jeans e tirou uma velha carteira de couro. Ele abriu lentamente e tirou uma foto, ligeiramente desbotada pelo tempo. Então, sem dizer uma palavra, entregou-o a Vítor. Com a mão trêmula, ele pegou. Era uma foto antiga de Antoine e Luís. Eles deviam ter cerca de 20 anos. Na imagem, os dois jovens sorriam, de braços dados. Antoine havia mudado desde a última vez que Vítor o viu. Tinha cabelos mais compridos, aspecto mais sereno, menos pesado que aquele que usava sob o teto da família. Ele parecia livre. Vítor sentiu seus olhos lacrimejarem. Seu filho teve outra vida. Uma vida longe dele. Uma vida onde encontrou uma forma de felicidade, uma fraternidade que nunca sentiu na casa Delaunay. Vítor olhou para a foto e, pela primeira vez em 15 anos, chorou. Não lágrimas de raiva ou frustração. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de amor perdido. Seus ombros afundaram sob o peso da dor. Luís, que sempre viu Vítor como um homem frio e inatingível, teve um momento de hesitação. Então, gentilmente, ele colocou a mão no ombro dela. Ele sempre falava sobre você, você sabe, ele disse com uma voz suave. Vítor olhou para cima, surpreso. Ele alegou ter esquecido de você, continua Luís. Mas pude ver que ele ainda tinha esperança. Ele ainda usava seu colar. Vítor fechou os olhos e abraçou a foto. Lembrou-se de Antoine, quando criança, correndo em sua direção com aquele mesmo sorriso radiante, pedindo-lhe que fosse jogar bola. Ele viu novamente esse menino que esperava um olhar, uma mão no ombro, uma palavra terna. Ele havia perdido seu filho. Não por causa do destino, mas por causa de sua própria cegueira. Ele poderia ter segurado. Ele poderia ter gostado mais. Mas ele não tinha visto isso desaparecer. E agora não restava nada além de cinzas. Vítor olhou para Luís, que o olhava com uma gentileza inesperada. Estou procurando há anos. Ele sussurrou, sua voz embargada. E lá estava ele, tão perto. Luís assentiu com um véu de tristeza nos olhos. Ele teria perdoado você, ele sussurrou. Víctor olhou para baixo, incapaz de responder. Naquele dia, um milionário arrogante finalmente entendeu que a verdadeira riqueza não estava em vilas, negócios ou poder. Residiu no amor que damos e recebemos. E ele jurou nunca mais esquecer esta lição. Mas poderíamos reparar o irreparável? E se já era tarde para se redimir? Como podemos viver com tanto peso na consciência? A brisa quente de verão soprava no terraço, mas Vítor Delaunay nunca sentiu tanto frio. A noite caiu na Vila Delaunay, mas Vítor permaneceu sentado perto da piscina, com o olhar perdido na água que refletia as luzes suaves do terraço. Luís estava ausente há 1 hora, deixando-o sozinho com seus pensamentos.
Na mesa à sua frente, a foto de Antoine e esse colar que ele não via há 15 anos. Vitor nunca acreditou nos sinais do destino. Ele era um homem pragmático e racional. Para ele, o mundo estava dividido em vencedores e perdedores, números e lucros. Mas naquela noite, ele se perguntou se Antoine não lhe teria enviado uma última mensagem, uma última esperança de redenção. Seu filho não existia mais. Mas o que ele deixou para trás ainda pode ser salvo. De madrugada, Vitor fez algo que não fazia há anos. Saiu do escritório para ir para um bairro onde não tinha negócios. Luiz lhe contou sobre o lugar onde Antoine viveu seus últimos anos, um centro de acolhimento para jovens em dificuldade, um refúgio para aqueles que a sociedade esqueceu. Vitor estacionou seu sedã de luxo em frente ao modesto prédio, hesitando por um momento antes de entrar. O interior era simples, mas acolhedor. As crianças corriam no corredor, os educadores ocupavam-se numa grande sala onde eram distribuídas as refeições. Uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhar penetrante, aproximou-se dele. "Posso ajudar?" ela perguntou, desconfiada. Víctor hesitou antes de responder. "Procuro informações sobre um jovem que viveu aqui há cerca de 15 anos. A mulher cruzou os braços. "Não fornecemos informações sobre ex-residentes. É uma questão de respeito e confidencialidade." Vitor tirou a foto de Antoine e entregou a ele. Seu nome era Antônio. "Ele era meu filho." Um silêncio. Aí a mulher tirou a foto, olhou longamente para ela e um véu de tristeza passou por seus olhos. "Você é o pai dele," ela sussurrou, como se fosse óbvio. Ela fez sinal para que ele a seguisse. Em seu escritório, ela colocou uma caixa de papelão sobre a mesa e a abriu. "Quando um dos nossos jovens sai, ou desaparece, guardamos sempre algumas coisas. Pois no dia em que alguém vem se lembrar deles." Vitor se aproximou lentamente e viu objetos simples, mas perturbadores. Um caderno com capa desgastada. Um relógio barato com vidro rachado. Uma carta nunca enviada. Com a mão trêmula, ele abriu o envelope. "Pai. Não sei se algum dia escreverei para você, mas se o fizer, talvez seja porque ainda tenho esperança. Durante muito tempo acreditei que não era bom o suficiente para você. Que não importa o que eu fizesse, nunca seria suficiente. Então preferi partir, tentar existir em outro lugar, sem ser filho de Delaunay, sem ser herdeiro, apenas eu. Às vezes eu imaginava que você iria me procurar, que um dia você viria bater na minha porta e que eu finalmente poderia te contar o que está no meu coração. Mas o tempo passa e percebo que talvez nunca tenha importado tanto quanto esperava. Se você alguma vez leu esta carta, então talvez eu estivesse errado." Vitor sentiu um soluço escapar dele. Ele procurou por Antoine em todos os lugares. Mas ele nunca procurou por isso no lugar certo. A mulher colocou a mão na dele. "Antoine nunca parou de falar sobre você. Ele disse que um dia você entenderia." Vitor fechou os olhos novamente. "Ele deixou alguma coisa aqui?" ele perguntou. Ela assentiu. "Sim. Mas não é um objeto. É uma ideia." Ela se levantou e o convidou a segui-la para fora. No pátio, um grupo de jovens treinava boxe sob o olhar atento de um treinador. Antoine criou este programa para tirar os jovens das ruas. Queria dar-lhes uma segunda oportunidade, ensiná-los a defender-se. Não só fisicamente, mas também contra a vida. Vitor observou esses jovens e de repente viu. Antoine não estava mais lá. Mas ele ainda sobreviveu a eles. "Eu quero ajudar", ele murmura. A mulher olhou para ele com um misto de surpresa e suspeita. "Ajuda como?" Víctor respirou fundo. "Eu financiarei este centro." "Não apenas com dinheiro, mas colocando meu nome nele. Colocando meu compromisso nisso. Este programa levará o nome de Antoine." Um longo silêncio. Então a mulher deu um sorriso triste. Ele teria gostado disso. As semanas se passaram. Vitor Delaunay, o magnata insensível, o empresário implacável, dedicou seu tempo e energia a um projeto que nada tinha a ver com seu negócio. O Centro Antoine Delaunay abriu oficialmente as suas portas 3 meses depois. Uma placa foi instalada na entrada e sob seu nome estavam gravadas estas palavras: "Sempre juntos, apesar de tudo."
No dia da inauguração, Vitor ficou diante de uma multidão de jovens, ex-amigos de Antônio, pessoas que seu filho havia ajudado. Ele falou com a voz trêmula. Passei minha vida construindo edifícios, construindo um império. Mas hoje percebo que a única coisa que realmente importava me escapou. Um profundo silêncio se instalou. Não posso mudar o passado. Nunca serei capaz de compensar o que perdi. Mas posso garantir que o seu legado nunca desapareça. Ele olhou para o colar que agora usava no pescoço. Antônio, ele murmura. Espero que onde quer que você esteja, você me veja. E você sabe que eu te amo. Neste momento, sob o sol poente, um vento fraco soprava pelo pátio. E pela primeira vez em 15 anos, Vitor finalmente se sentiu em paz.